Você está em uma sala cheia de gente, risadas, conversas cruzando o ar. E ainda assim, alguma coisa dentro de você está vazia. Você sorri, você responde. Mas por dentro, você se sente completamente sozinho. Isso não é fraqueza. Isso é biologia muito antiga tentando falar com você em um mundo que ela não reconhece mais. Durante centenas de milhares de anos, seus ancestrais viveram em grupos pequenos. 15 pessoas, 30 pessoas, talvez 50 em uma tribo grande. Todo mundo se conhecia. Todo mundo sabia seu nome, sua história, seu lugar. A solidão, para eles, não era um sentimento incômodo, era um alarme de sobrevivência. Pense assim, um humano sozinho, há 100 mil anos, não sobrevivia muito tempo. Sem grupo, não havia proteção contra predadores. Sem grupo, não havia comida dividida nas noites de fome. Sem grupo, você morria. Então seu cérebro desenvolveu um sistema de alerta poderoso. Um sistema que dispara ansiedade, insônia e um vazio no peito sempre que você se sente isolado. Esse sistema não desapareceu. Ele está rodando dentro de você agora, neste exato momento. O psicólogo John Cacioppo passou décadas estudando esse mecanismo na Universidade de Chicago. Ele descobriu algo perturbador. A solidão não é apenas uma emoção desconfortável. Ela ativa as mesmas regiões cerebrais associadas à dor física. Seu cérebro trata o isolamento social como uma ameaça à vida, exatamente como tratava há 100 mil anos. A diferença é que hoje, você pode estar cercado de pessoas e mesmo assim disparar esse alarme antigo. Por que isso acontece? A resposta está em algo chamado conexão de qualidade. Seu cérebro antigo não conta quantas pessoas estão na sala. Ele conta quantas dessas pessoas realmente o conhecem. Quantas sabem sua história completa? Quantas notariam se você desaparecesse por uma semana? Você pode ter 500 seguidores nas redes sociais e sentir o mesmo alarme de isolamento que um caçador-coletor sentiria perdido na floresta. O antropólogo Robin Dunbar, de Oxford, revelou um número que explica muita coisa. Ele descobriu que o cérebro humano tem uma capacidade limitada para manter relações sociais profundas. Cerca de 150 pessoas no máximo. Esse número ficou conhecido como o número de Dunbar. E dentro desse círculo existe um núcleo ainda menor. Cerca de 5 pessoas que Dunbar chama de camada íntima. São essas 5 pessoas que realmente acalmam seu sistema de alarme. Não os 500 seguidores, não os colegas de trabalho educados, as 5 pessoas que sabem quem você realmente é. Agora pense na sua vida moderna. Quantas dessas 5 pessoas você viu pessoalmente essa semana? Quantas você realmente ouviu, sem tela entre vocês? A vida nas cidades modernas espalhou as pessoas. Famílias que antes viviam na mesma vila, agora moram em continentes diferentes. Amigos de infância se tornam mensagens ocasionais em um aplicativo. Você pode trocar centenas de mensagens por dia e ainda assim nunca sentir a presença real de ninguém. Seu cérebro antigo não entende texto. Ele entende voz, rosto, toque, presença física no mesmo espaço. Sem isso, o alarme continua ligado, mesmo que sua vida pareça cheia por fora. A pesquisadora Julian Holt Lunstad, da Universidade Brigham Young, conduziu uma das análises mais impactantes já feitas sobre esse assunto. Ela reuniu dados de mais de 300 mil pessoas e descobriu algo assustador. A solidão crônica aumenta o risco de morte prematura em uma proporção comparável a fumar 15 cigarros por dia. Não é uma metáfora, é um número real, calculado, publicado. Seu corpo trata o isolamento social como um veneno lento. Por que a evolução seria tão cruel a ponto de nos punir fisicamente por estarmos sozinhos? Porque, para seus ancestrais, estar sozinho geralmente significava que algo tinha dado muito errado. Talvez você tivesse sido expulso do grupo por quebrar uma regra importante. Talvez o grupo tivesse sido destruído por um ataque ou uma doença. De qualquer forma, estar sozinho era um sinal de perigo extremo, não uma escolha de estilo de vida. Seu corpo aprendeu a reagir a esse sinal com estresse, inflamação e um desgaste lento da saúde. Esse mecanismo de sobrevivência virou uma armadilha silenciosa na era moderna. E aqui está a parte mais estranha de tudo. Você pode estar em um casamento, cercado de familiares. Você pode estar em um escritório lotado, ouvindo conversas o dia inteiro. Você pode estar em uma festa, sorrindo para dezenas de rostos conhecidos.
e ainda sentir esse vazio específico, esse peso atrás do peito que nenhuma dessas interações consegue tocar. Isso tem nome. Os psicólogos chamam de solidão social versus solidão emocional. Você pode ter presença social e ainda assim carecer de profundidade emocional. Seu cérebro sabe a diferença, mesmo quando você não consegue nomear o que está sentindo. Pense em quantas conversas você teve essa semana que realmente tocaram alguma coisa real. Não perguntas sobre o trabalho, não comentários sobre o tempo. Conversas onde alguém perguntou como você realmente está e esperou a resposta verdadeira. Se você está tendo dificuldade em lembrar de uma, isso não é coincidência. Isso é o resultado direto de como organizamos nossas vidas modernas em torno de eficiência e distância, em vez de proximidade e tempo compartilhado. As redes sociais pioraram esse problema de uma forma enganosa. Elas simulam conexão sem entregar o ingrediente que seu cérebro antigo realmente precisa. Uma curtida ativa uma pequena descarga de dopamina, mas não ativa os sistemas de vínculo profundo que o contato real dispara. É como comer um alimento sem nutrientes. Você sente que consumiu algo, mas seu corpo continua faminto por baixo da superfície. Há uma ironia cruel nisso tudo. Quanto mais sozinho você se sente, mais tempo tende a passar rolando o feed em busca de algum alívio. E quanto mais tempo passa rolando o feed, menos energia e tempo sobram para as conversas reais que aliviariam o alarme de verdade. É um ciclo que se retroalimenta silenciosamente e a maioria das pessoas nem percebe que está presa nele até sentir o cansaço acumulado de meses, às vezes anos, de conexões rasas disfarçadas de companhia. Ainda existe outro fator que seus ancestrais nunca precisaram enfrentar. Eles viam os mesmos rostos todos os dias, ano após ano, década após década. Essa repetição criava algo que os psicólogos chamam de familiaridade acumulada, um tipo de conforto que só nasce do tempo compartilhado de forma contínua. Hoje, muita gente troca de cidade, de emprego, de círculo social a cada poucos anos. Cada mudança reinicia o relógio da familiaridade quase do zero. Você pode ter conhecido dezenas de pessoas interessantes ao longo da vida e ainda assim nunca ter acumulado tempo suficiente ao lado de nenhuma delas para que o alarme antigo realmente se aquietasse. Isso explica por que pessoas que moram na mesma cidade a vida inteira, cercadas pelos mesmos vizinhos e amigos de infância, muitas vezes relatam menos solidão do que pessoas que vivem em grandes centros urbanos cheios de novidade e movimento constante. Não é sobre quantidade de estímulo social, é sobre profundidade acumulada ao longo do tempo. Então, o que seus ancestrais fariam diferente? Eles compartilhavam refeições, sentados no chão ao redor do fogo, olhando uns para os outros por horas todas as noites. Eles resolviam conflitos face a face, porque não havia como bloquear alguém ou sumir da conversa. Eles tocavam uns aos outros com frequência, um braço no ombro, uma mão segurando outra mão, porque o toque físico também acalma o mesmo sistema de alarme que a solidão ativa. Nenhuma dessas coisas exigia tecnologia sofisticada. Exigia apenas presença. E é exatamente isso que falta na vida da maioria das pessoas hoje. Não falta gente, falta presença real entre as pessoas que já estão lá. Isso não significa que você precisa abandonar sua vida moderna ou se mudar para uma vila isolada. Significa entender que seu cérebro está pedindo algo muito específico e que ignorar esse pedido tem um custo real, medido em anos de vida e em saúde física. Significa que uma ligação de voz vale mais do que 10 mensagens de texto. Que um jantar sem celulares na mesa vale mais do que uma noite inteira de scroll compartilhado ao lado de alguém. Que perguntar como você realmente está e esperar pela resposta completa pode literalmente desligar um alarme que está soando dentro de você há 100 mil anos. Existe ainda outra camada nessa história que quase ninguém para pensar. Seus ancestrais não escolhiam suas relações da mesma forma que você escolhe hoje. Eles nasciam dentro de um grupo e permaneciam nele a vida inteira. Não havia opção de trocar de tribo quando uma amizade ficava difícil. Não havia como bloquear um parente chato ou sumir de uma conversa desconfortável. Isso forçava as pessoas a resolverem conflitos, a se reconciliarem, a aprenderem a conviver com as imperfeições umas das outras. O vínculo era construído através do atrito resolvido, não através da facilidade de descartar quem incomoda. Hoje, a lógica se inverteu completamente. Se uma amizade exige esforço, você pode simplesmente deixar de responder.
Se um relacionamento fica desconfortável, existe sempre a opção de sumir sem explicação. Essa liberdade parece uma vantagem, mas ela tem um preço escondido. Vínculos que nunca são testados pelo atrito também nunca se aprofundam da mesma forma. Seu cérebro antigo mede intimidade pela quantidade de tempo difícil que duas pessoas atravessaram juntas, não pela quantidade de mensagens trocadas em um dia bom. Pense na última vez que você atravessou algo genuinamente difícil ao lado de alguém. Uma perda, uma crise, uma noite em que tudo parecia desmoronar. É provável que essa pessoa esteja entre as 5 que realmente fazem parte do seu círculo íntimo, segundo o modelo de Dunbar. Não é coincidência. É exatamente assim que o cérebro humano decide em quem confiar quando o alarme de sobrevivência dispara de verdade. Há também um detalhe biológico que reforça tudo isso. Quando você tem uma conversa profunda e real com alguém, seu corpo libera ocitocina, um hormônio associado ao vínculo e à confiança. A ocitocina reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e ajuda a desligar o alarme antigo de isolamento. Mas esse hormônio só é liberado em quantidades significativas através de contato físico real, contato visual prolongado e conversas que exigem vulnerabilidade genuína. Uma tela não consegue reproduzir isso, por mais nítida que seja a imagem do outro lado. É por isso que você pode sair de uma videochamada de 1 hora e ainda se sentir esgotado e vazio, enquanto 20 minutos de conversa real, cara a cara, deixam você reabastecido. Não é sobre duração, é sobre profundidade do sinal que chega até o seu sistema nervoso mais antigo. Então, na próxima vez que você estiver em uma sala cheia de gente e sentir aquele vazio familiar, não ignore. Não finja que é fraqueza ou drama. É o seu cérebro mais antigo tentando lhe dizer a mesma coisa que ele diria a um ancestral perdido na savana. Ele não está pedindo mais pessoas ao seu redor. Está pedindo alguém que realmente o veja. E é exatamente por isso que, mesmo cercado de gente, uma parte antiga e honesta de você continua, silenciosamente, procurando por casa.